Quero saber onde é que a Santur pegou esse dado. Bom, não sei. São R$ 54 para se hospedar, café da manhã, almoço e janta, enquanto o passageiro do cruzeiro, ele toma café no cruzeiro, janta no cruzeiro e almoça. Como é que pode gastar a mesma coisa do que Sim, mas olha só, esse turista, se ele não estivesse a bordo fazendo essa escala, ele não estaria gastando esse dinheiro nesse destino. Em primeiro lugar, pelo seguinte, porque foi feita uma pesquisa, tem um percentual muito pequeno de passageiros a bordo que trocaram um resort, por exemplo, para fazer um cruzeiro. O que existia no Brasil é que tinha uma demanda enorme reprimida de pessoas que sonhavam fazer um cruzeiro e não faziam o cruzeiro não porque não tinham dinheiro para pagar, não faziam o cruzeiro porque não tinham um navio. E não queriam também realizar... O cruzeiro parcela, ele facilita também, né? Eu gostaria de voltar... Ele tocou num tema que é o pior, que é o da mão de obra. E depois tem o seguinte... Não existe regra nenhuma. Eu tive um funcionário que embarcou, Alberto, ficou 6 meses. Trabalho 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana, descanso um dia quando querem, não pago. A legislação trabalhista é de quem? Nós aqui somos submetidos a uma das mais rigorosas legislações trabalhistas do mundo. Pois é, mas independente disso, está havendo uma migração de mão de obra da hotelaria para os cruzeiros, porque é melhor trabalhar a bordo. Nós estamos trocando o Hotel Nacional, depreciando o Hotel Nacional em benefício de uma pirataria internacional. Isso também não é verdade, porque segundo a consultoria Jones Lang LaSalle, uma empresa de mais de 200 anos, respeitadíssima, a ocupação geral da hotelaria, de 2003 para 2008, cresceu de 52% para 63%, ou seja, mesmo com o boom dos cruzeiros, aumentou. Já está errado isso aí, porque tem aí... nos resorts, aumentou... São os hotéis de negócio isso aí. Não, eu tenho aqui misturando a informação errada, mais uma informação errada. Se o senhor me permitir concluir, eu coloco as informações todas. O geral é 52 para 63. Nos hotéis de negócios, de hotéis urbanos, que os hotéis urbanos não são só de negócios. Por exemplo, o Marina Palace, lá no Rio de Janeiro, não é um hotel de negócio, é um hotel de beira de praia, mas não é um resort. Esse tipo de hotel teve um crescimento de 52 para 65%, 13% de incremento, de 2003 para 2008. Os resorts cresceram 6%, de 45% para 51% a ocupação. Isso é o percentual de ocupação. Né? O valor da diária média, e aqui que eu acho que está o problema, na verdade o problema não são os cruzeiros, é uma concorrência que está havendo dentro do próprio setor da hotelaria, dos hotéis entre si, porque os hotéis urbanos eles estão se aprimorando muito, eles estão oferecendo bastante serviços. Então, a diária média desses hotéis que não são resorts cresceu R$15, de 138 para 153 reais de 2003 para 2008, enquanto os resorts tiveram uma queda de R$21 no valor da diária. Deixa eu ampliar essa discussão aqui, saber a visão do Estado a respeito deste tema. Cruzeiro com turismo nacional, porque com relação ao turismo internacional não há restrição, imagina. Nenhuma, é o nosso ponto de consenso. Perfeito, esse é o ponto de consenso, de convergência. Mas com relação ao turista embarcado no Brasil, qual é a visão do Estado a respeito deste tema? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, telespectadores, amigos. Santa Catarina, dentro do seu plano de turismo, obviamente que não pode ficar à margem desse segmento. É um segmento importante que movimenta hoje uma gama de serviços e oportunidades de se iniciar no turismo a muitas famílias, a muitas pessoas que não tinham essa oportunidade. Você colocou bem o Ernesto. Agora, essa questão é polemizada e também não se pode deixar de reconhecer algumas razões da hotelaria. Isso também preocupa o Estado, porque, especialmente em Santa Catarina, a nossa hotelaria, chegamos onde chegamos com sucesso no turismo que temos hoje, graças à iniciativa de famílias catarinenses que começaram a atividade com muita dificuldade há 50, 60 anos atrás. Obviamente que hoje se terá necessariamente que buscar uma simetria de tratamento tributário e trabalhista entre as duas atividades. Isso é real, isso é real. Hoje existe um tratamento diferenciado entre as duas atividades. Esse projeto está na Câmara desde 2001,
se discute e não se chega a um consenso. Nós temos que ter um tratamento isonômico entre as duas atividades. Isso é fundamental. Só para concluir, o mundo do turismo, ainda na parte regulatória, é muito jovem. O primeiro plano mundial de turismo, a primeira política mundial de turismo surgiu em 88, quer dizer, fez 20 anos no passado, em Barcelona. Quer dizer, essas tratativas internacionais que poderiam também criar uma reciprocidade internacional com relação a isso, não existe. Então, temos que estar preparados, temos que investir em infraestrutura, receber agora. Também temos que dar uma proteção ao nosso empresário. Bom, antes do intervalo comercial, eu queria saber o seguinte. Bom, o senhor é aqui de Santa Catarina, filho do governador Colombo Salles, atua no Rio de Janeiro, coordenando o Pier Mauá, que recebe os grandes cruzeiros, né? Sim. Esse debate ocorre também no Rio de Janeiro? Os hoteleiros criticam? Ocorre no Brasil inteiro, né? Nós temos uma vantagem por ele ser um porto que nós chamamos de home port, que é o porto de origem e destino. Ele, até pelas atrações do Rio de Janeiro, ele recebe navios internacionais. Dos 240, quase 100 navios são navios com estrangeiros. Mas esse debate tem sido feito, inclusive, com a hotelaria, porque nós entendemos da necessidade, primeiro, como ele mesmo colocou, são só apenas 10 anos que essa atividade está ocorrendo no Brasil, ou seja, todos nós estamos aprendendo. Né? Há 10 anos atrás movimentávamos 50 mil passageiros e essa atividade, para esse ano, se projeta chegar a 500 mil. Então, tem um crescimento, ela está alavancando e estamos todos aprendendo, todo o segmento está aprendendo com isso. E agora, inclusive, para facilitar e melhorar a nossa logística operacional dos nossos terminais, o ideal é que tivesse essa sinergia com a hotelaria. No mundo inteiro, quando se compra um pacote para viajar no navio, a pessoa se desloca para uma determinada cidade, fica 1, 2 dias num hotel, faz um tour, conhece a cidade e parte... não fica dormindo no navio? Não, antes ou depois ele permanece num hotel. No hotel se concentra as pessoas e depois se desloca para os embarques. Então, há uma atividade de sinergia, porque muitas vezes essas pessoas que descem e que vão passar o dia também na cidade, há uma necessidade de criar atrativos para ela. Né? O próprio sucesso dessa atividade está em chegar no local e essa cidade ter o atrativo para que o cliente seja nosso. Então, como isso pode ser feito? Os day use, que as hotelarias podem servir e captar através esse cliente, porque ele é um turista em potencial, ele é um turista que está ávido a gastar. Mas então, o turista, no caso do day use, eu quero entender o seguinte, o turista que vem para Santa Catarina e está num cruzeiro, imagina se ele desembarca aqui, ele quer conhecer a cidade, não vai querer ficar trancado num hotel. Não sei, imagino que ele de repente não vai querer conhecer a cidade, os pontos turísticos, depende. Enfim. Ele vai sair do cruzeiro para ficar trancado em Florianópolis e gostariam, por exemplo, de passar... Né? Nós poderíamos ter associado isso, porventura, nos casos lá que nós temos, que são alguns que pernoitam, shows atrativos, inclusive em hotéis ou coisa parecida. Né? Temos muitos O Rio de Janeiro ganha com o turismo nacional que chega de navio? Ganha, porque tem toda uma parte de táxis, vans, roteiros, apoio, restaurantes. Na teoria, isso tudo a gente abastecimento, teria aqui, então. Abastecimento na teoria, a gente teria tudo isso aqui também ou não? Uma concentração grande. Não, então vamos fazer o seguinte, a explicação do senhor, por que não? Não, só um pouquinho. A explicação do senhor, por que não, daqui a pouco, depois do intervalo, até já. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV com cruzeiros no litoral brasileiro, cruzeiros no litoral catarinense. São positivos, tanto trazendo turistas nacionais ou internacionais. Com relação ao turista internacional, não há crítica nenhuma. O que se contesta aqui, a divergência é com relação ao turista embarcado no Brasil. Esse é o ponto. Há pouco, o Marcelo Salles, que é diretor do Pier Mauá, porto turístico no Rio de Janeiro, diz que a cidade ganha muito porque movimenta a economia local no Rio, mesmo com os cruzeiros com turistas nacionais. Sim. O empresário Fernando Marcondes de Matos diz que não é verdade, que a cidade não ganha. Não ganha? Não, perde. A cidade não é que empata, perde. Os 3 hotéis mais importantes de Copacabana, não vou citar o nome porque não é o caso. Os 3 hotéis mais importantes de Praia de Copacabana faliram. No Réveillon, sabe o que acontece, Renato? Sabe o que acontece?
10, agora nessa temporada, acho que vão parar ali uns 15 cruzeiros para ver a festa de Réveillon. E na frente os hotéis com taxas de ocupação de 80%, pagando IPTU, que os navios não pagam, pagando ISS, que os navios não pagam, e etc. E os navios pagam quanto para assistir essa festa? Quanto? Mas eu tenho assistem de graça, roubando o cliente dos hotéis. Isso aí, essa é a verdade. Fizeram um movimento há uns 2, 3 anos atrás, a hotelaria de lá, reclamando. Aí parece que os hotéis fizeram, os cruzeiros de cabotagem, fizeram uma vaquinha e disseram assim, não, nós vamos dar 100 mil reais.